Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmeia Rangel, psicóloga, e hoje eu vou falar um pouco sobre quem é Edmeia Rangel. Eu sou uma dos 8 filhos de um casal trabalhador, honesto, generosos e sensíveis, que hoje não se encontram mais entre nós, mas que são os responsáveis pela profissional e pelo ser humano que eu me tornei. Foram pessoas que sempre se empenharam em oferecer aquilo que pudesse transformar os sonhos dos seus filhos em realidade. E eles proporcionaram em igualdade educação formal para todos os filhos. Mas cada um fez as suas próprias escolhas e seguiram o seu destino. E eu optei por seguir a vida acadêmica. E em 1998, eu concluí o meu curso de formação de professor. E logo em seguida, em 1999, eu já estava atuando como professora na APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E lá eu fiquei por muitos anos. Tive grandes aprendizados, mas a minha vida acadêmica não se limitou ali. Em 2011, eu concluí a minha primeira graduação, que foi em Letras, Português e Literatura. E também já atuando como professora no município, eu tive a oportunidade de lecionar também com letras. Mas foi algo que eu percebi que não era o que me fascinava, trabalhar com o ensino médio. Eu gostava de atuar com a educação infantil e com as primeiras séries do ensino fundamental. E aí o meu desejo desde menina foi por 3 profissões. Eu queria ser primeiramente professora, depois eu almejei ser psicóloga e depois eu desejei ser advogada. Então, na época, o que me cabia no orçamento era fazer letras, que era uma graduação em que eu tinha poder aquisitivo para pagar. Então, ficou meio adormecido o sonho das outras graduações. E aí, quando eu já estava atuando como professora e conseguindo ter o meu salário, foi possível pensar num vestibular para psicologia. E na época eu coloquei como primeira opção psicologia e segunda direito. E aí fui aprovada no vestibular e iniciei o bacharelado em psicologia. E em 2017 eu consegui concluir a minha faculdade em psicologia. E logo em 2018 fiz a minha primeira especialização em neuropsicologia. E logo em seguida, 2022, eu fiz a minha segunda especialização, que foi em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem a qual eu faço uso para direcionar
os meus atendimentos na clínica. E a cada dia que se passava, cada pessoa que por mim chegava, eu percebia como a psicologia foi a escolha mais assertiva que eu tinha feito. Em 2023, eu iniciei uma pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, porque como a minha trajetória, desde a formação de professor, sempre foi atuando em sala de aula e com alunos, em sua maioria, com transtornos mentais ou com algum tipo de deficiência, limitação, eu percebi que havia a necessidade de me especializar na área. E aí, em 2024, eu me proponho a fazer mais uma pós-graduação, dessa vez em terapia ocupacional em saúde mental. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de vivenciar uma experiência em residência terapêutica com pacientes psiquiátricos. Então eu senti mais uma vez que eu precisava aprender um pouco mais sobre esse lado psiquiátrico. E foi maravilhoso porque eu tive várias descobertas, tanto na prática quanto na teoria. Em 2024, eu fiz mais uma pós-graduação, dessa vez voltada para a terapia ABA, análise do comportamento aplicada, porque eu tive a oportunidade de atuar em um centro de autismo e aí eu senti que era necessário aprender ainda mais sobre o assunto para que eu pudesse fazer as minhas intervenções de forma mais assertiva. Quando foi em 2024 ainda, eu fiz mais uma pós voltada para terapia familiar. Devido à frequência de problemas familiares, conflitos de relacionamentos que eu recebia na clínica. Então era preciso entender mais para fazer uma atuação também onde eu pudesse ser mais útil quanto profissional nas minhas intervenções familiares e de casal. No ano de 2025, que é o ano em que nós nos encontramos, eu estou realizando mais uma pós em gerontologia e qualidade de vida, porque hoje eu estou atuando com um público adulto da terceira idade, então me vi com a necessidade de aprender mais sobre a gerontologia. O que é que eu posso fazer para oferecer mais qualidade de vida e bem-estar para essa clientela? Muitas vezes é tão vulnerável, tão negligenciada pelos familiares, pela sociedade. Então a minha trajetória profissional, ela sempre foi marcada por buscar mais conhecimento. Conhecimento que pudesse me preparar, possibilitar a mim, enquanto profissional, fazer intervenções de forma assertiva, impactando a vida das pessoas de forma positiva, sabendo como atuar, de que forma atuar, oferecendo aquilo que realmente iria impactar a vida daquela pessoa que até mim chegou de forma positiva. Então, eu digo que eu sou privilegiada e abençoada por ter passado por todas as fases da vida do ser humano.
Eu aprendi a atuar na infância, na adolescência, na fase adulta e agora estou atuando também na fase da terceira idade, na fase idosa. Então, se eu tivesse que escolher hoje qual seria a graduação que eu faria, eu escolheria novamente a psicologia. É muito gratificante, é prazeroso você ver o sujeito desabrochando diariamente, conquistando novos conhecimentos sobre si mesma, muitas vezes se redescobrindo. Às vezes o paciente chega até nós e não sabe quem ele é, o que ele gosta de fazer, quais são os seus objetivos de vida, e a gente proporciona a esse paciente refletir sobre quem ele é, qual foi sua trajetória, quais foram os obstáculos e desafios, o que é que seu passado fez com que a sua vida de repente paralisasse, quais são os seus anseios para o futuro. Então, fazer com que esse paciente reflita sobre quem ele é ou quem ele deseja ser é simplesmente maravilhoso. Ver essa evolução, ver esse crescimento, proporcionar autoconhecimento, fazer com que esse indivíduo se veja como alguém de valor, de merecimento, alguém que precisa ser valorizado, respeitado, reconhecido primeiramente por si, para depois ele poder exigir, cobrar isso do outro, é muito gratificante. Então, a minha trajetória profissional, desde a primeira fase, da primeira experiência quanto professora, foi de proporcionar reflexão, evolução, crescimento ao ser humano, aqueles que por mim passavam. E isso continua sendo até os dias atuais. E eu me sinto muito grata ao superior que me permitiu, experienciar, vivenciar cada fase dessa, buscando cada vez mais conhecimento, aprendizado, para intervir da melhor forma possível. Mas uma coisa que eu sempre valido, que não adianta colecionarmos títulos se nós não tivermos empatia, respeito, solidariedade para com o próximo. Os títulos, eles são muito importantes, porque eles nos permitem atuar naquela área de formação. Mas de nada adianta você ter títulos e você não ter dedicação, comprometimento, amor com aquilo que você escolheu e se propõe a fazer. Então, que nós possamos repensar sobre nossas escolhas profissionais. Nós escolhemos estar atuando naquilo que realmente é prazeroso para nós, porque quando nós estamos atuando naquilo que nós escolhemos por livre e espontânea vontade, não visando o valor salarial que nós vamos ter, ou se aquilo vai ser uma profissão de status ou não, a gente consegue ter uma atuação eficaz, prazerosa para nós e para o outro. Nós conseguimos impactar a vida do outro de forma positiva, porque não é nenhum sacrifício realizar aquilo que nós escolhemos fazer. Quando nós fazemos porque tivemos a oportunidade de escolher aquilo que nós desejávamos fazer, tudo se torna mais prazeroso, tudo se torna mais saudável.
tanto para nós quanto para o outro que recebe muitas vezes os nossos serviços, as nossas intervenções. Nós podemos fazer uma acolhida de forma mais sensível. Que você possa pensar sobre quem você é como profissional. Você está feliz com o que está fazendo? Você está impactando a vida das pessoas conforme gostaria? Então, na nossa trajetória profissional, é importante que em algum momento nós paramos e refletimos sobre o quanto as nossas escolhas têm sido benéficas para nós e para o outro. Vocês conheceram um pouquinho da trajetória profissional da psicóloga Edmeia Rangel. Um abraço.